Oi, gente! No vídeo de hoje, a gente tem um convidado super especial. Ele é do Brasil, mas fez toda a carreira dele fora, nos Estados Unidos, e vai contar pra gente um pouco como é estudar fora do Brasil, né? Fazendo o mestrado, fazendo parte da graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado fora do Brasil. Se você tem interesse nesse tema, vem com a gente! Oi, gente! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Mariela de Oliveira Costa, jornalista, pesquisadora, e trago aqui toda semana conteúdo novo sobre vida acadêmica. Esse vídeo hoje tem um convidado super especial que vocês já estão vendo aqui na tela do lado, que é o Juliano Tibúrcio Freitas. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado, Mariela. Obrigado pelo convite. Pessoal, o Juliano, ele é do Brasil, mas ele fez toda a carreira acadêmica dele fora do Brasil e tá aqui para poder nos dar um monte de dicas. Para vocês terem uma ideia, o currículo dele é super extenso, ele tem cara de novíssimo, né? De vestibulando, mas ó, ele atualmente é a verdade. Atualmente ele é pós-doutor associado do Departamento de Dermatologia da Universidade de Miami, Miller School of Medicine, em Miami, na Flórida. Como é que tá tudo aí, Juliano? Tudo bem? Tá tudo bem, né? O povo tá um pouco ansioso, assim, né? Porque as coisas estão acontecendo aqui por causa do coronavírus, né? Lá em Nova York e tal, mas Sim. Aqui mesmo tá ok. Assim, tem bastante casos, mas assim, a gente tá se cuidando, assim. Né? Sim, que bom. E, gente, eu conheço o Juliano, por quê? Porque ele foi meu contemporâneo lá na Universidade Federal de Viçosa. E eu já quero começar te perguntando, Juliano, como é que foi o seu percurso acadêmico? Faz um resumo pra gente, porque você se formou em Viçosa e em Ciências Biológicas, mas antes você fez o COLUNE, que é o Colégio Universitário, que é vinculado já à universidade, né? Conta pra gente um pouco. Sim. Então, bom, né? Vou tentar resumir essa história acadêmica, porque minha história acadêmica, minha trajetória acadêmica, ela é um pouco diferente do convencional aí no Brasil, né? Então, bom, eu cresci em Viçosa, né? Que é uma cidade universitária, uma cidade pequena, mas com uma universidade muito grande, né? Então, desde cedo eu fui exposto a pessoas que tinha vida acadêmica intensa, assim, né? Então, assim, eu lembro quando pequeno eu, né, estudava no colégio, tinha, às vezes, o pai do aluno ia para o exterior, depois voltava, né, fazer o doutorado, que seja, e voltava aquela pessoa, nossa, eu passei um tempo morando nos Estados Unidos, morando na França, não sei. Então, desde pequeno, aquilo meio que, né, ficava mexendo comigo, essa questão da pessoa passar uma temporada da vida, né, no exterior, né? Sim. Então, eu entrei no COLUNE, né? Então, na época, apesar, era um pouco desleixado, assim, nem sabia muito bem o que era o COLUNE, só sabia que era uma prova que as pessoas, que era um colégio bom que tinha na cidade, mas não tinha nem noção de quão bom era, né? E assim, e aí eu entrei ali, é um colégio federal, né? Então, assim, são poucos que tem no país, né? E assim, o colégio é excelente, né? Então, assim, muitas pessoas às vezes querem, na época, passando o curso de medicina, as pessoas às vezes faziam anos e anos de cursinho pré-vestibular, então, às vezes, muitas delas pensavam, né, tentavam, ao invés de ficar fazendo vários anos de cursinho de pré-vestibular para medicina, que seja, faziam o COLUNE, né? E aí as aprovações, assim, medicinas eram, assim, medicina, ou as engenharias, todos os primeiros lugares, assim, Unicamp, o FMG, sempre tava alguém do COLUNE. Então, eu fui exposto a um ambiente de pessoas, assim, muito inteligentes. Eu não estava ali nas primeiras, nas cabeças, estava ali de meio para baixo, né? Mas estava ali sempre próximo a pessoas muito inteligentes, muito esforçadas, né? E aí eu acabei entrando, então, no UFV, fazendo biologia. E desde o começo do curso, aquilo que eu falava, né, de morar no exterior, né? Eu falava, ó, quando eu entrar na universidade, eu quero tentar alguma oportunidade, né? E aí eu lembro que toda vez que eu escutava alguma coisa de alguém indo pro exterior, às vezes eu estava na fila do RU, eu escutava, fulano tá indo pra França, tá indo pros Estados Unidos, eu, né, colocava ali, eu ficava com o ouvido em pé ali, tentando entender como que fulano tava indo conseguiu essa oportunidade pro exterior. E aí eu até lembro que tinha algumas oportunidades, assim, que não necessariamente era na sua área. Eu lembro que tinha um professor lá que tinha, tipo, um convênio, né, que levava pessoas pro exterior, só que às vezes você vinha fazer, às vezes você fazia, não sei, arquitetura, aí você vinha aqui trabalhar numa floricultura, ou você fazia, não sei, veterinária, ia trabalhar, não sei, vendendo alguma coisa. Então, assim, não era necessariamente na sua área. E aí, assim, eu não condeno quem faz isso. Eu acho que, na verdade, qualquer experiência no exterior, ela é interessante, ela vale a pena, mas não era bem aquilo que eu queria. Então, Era um professor da agronomia, eu lembro bem, porque
estudante de jornalismo também ia nessa palestra, que era periódica, para contar. Ele sempre trazia os últimos estudantes, né, para contar como é que era e tal. Mas era uma experiência que não tinha nada a ver com a área de ciências humanas, por exemplo, que era, pelo menos no que eu me lembro, era tipo cuidar das vacas de uma fazenda, cuidar de plantação, era muito voltado para a área de agronomia. Sim, sim, é verdade, né? E assim, né, eu falei, ok, essa é uma oportunidade, é uma outra possibilidade, vamos, eu considerei, só que ainda não era aquilo que eu queria. Então, eu começava, e na época não existia o Ciências Sem Fronteiras, né? Então, assim, não tinha tantas oportunidades. Mas eu sabia, não, alguma coisa tem, porque eu lembro uma vez escutando alguém falando, nem sei, nem lembro quem era, o pessoal falou, não, para quem quer ir para o exterior tem oportunidade, só tem que procurar, né? E aí eu fiquei atento e na época era minha namorada, hoje é minha esposa, que inclusive morou com a Mariela lá na moradia da Unicamp, ela conseguiu então uma bolsa para ir para a França, ela ia fazer o duplo diploma dela, então ela ia ficar 2 anos lá na França, um tempo bem longo, ela ia ter um diploma da Unicamp e também um diploma da Universidade Francesa, né? Lá em Paris, na AgroParisTech. E então aí ela conseguiu essa oportunidade e ela falou, olha, né, eu vou ficar 2 anos fora, vamos ver se eu não consigo alguma coisa por aqui. E aí eu comecei a procurar, já estava procurando oportunidades, né? E aí eu falei, bom, para a França não dá porque eu não falo francês, né? O meu inglês não é dos melhores, então país de línguas inglesas também não vai funcionar, mas pelo menos português eu acho que eu falo mais ou menos, né? Então, e aí casou com isso uma oportunidade que tinha aparecido para Portugal. E nessa mesma época também eu tinha bolsa de iniciação científica. E o meu laboratório, o meu orientador, ele ficou doente, né? Descobriu que estava doente e ele falou, olha, eu não sei se eu vou voltar mais para o laboratório, então eu vou fechar o laboratório, então cada um procura alguma outra coisa. Mas você já tinha, então, a experiência de iniciação científica, né? Tinha, já estava acho que no meu 3º ano, ia começar meu 3º ano de iniciação científica, né? E aí eu falei, ó, bom, se não vai ter mais aqui no laboratório, posso realmente começar a procurar uma... Porque eu era muito resistente a trancar curso. Eu achava, assim, que trancar curso não era uma coisa muito boa, né? A gente tem uma pressa, né, de formar, uma bobeira. Então, justamente, isso é uma coisa que eu nunca tive, graças a Deus, eu nunca tive pressa nessas coisas. Eu falei, não, vou fazer bem feito, dedicar tempo. Mas isso eu fui aprendendo, pelo menos na graduação, eu fui aprendendo... na verdade, você falou isso, só voltar um pouco. Primeira vez que eu me dei conta nisso, que as pessoas tinham pressa de graduar, foi quando ainda não tinha ido para o exterior, eu tinha feito um curso de verão na USP. Na USP. E aí eu lembro que tinha gente do país inteiro, tinha que ter pelo menos uma pessoa de cada estado do país. E aí eu comecei a conversar com várias pessoas e todos eles falaram, não, vamos com calma, eu quero fazer isso, quero fazer uma iniciação. E eu vi que eu lá na minha universidade, lá na minha bolha, meus amigos, todos eles tinham aquela pressão de formar rápido e não era uma coisa que era espalhado em todo o Brasil, nem todo mundo pensava assim. Aí eu comecei a abrir minha cabeça, não, ok, tá, então se eventualmente precisar de trancar o curso, né, não tem problema. E acabou que eu consegui essa bolsa fui sem bolsa, na verdade. Eu consegui essa oportunidade para Portugal. E aí... Que foi um professor que abriu o laboratório dele para você trabalhar lá. Não, na verdade foi o seguinte, era um convênio que tinha entre a UFV e o Instituto Politécnico de Bragança, então é uma cidade lá no extremo norte de Portugal, já na divisa com a Espanha, e então acho que todo ano eles recebiam coisa de 6 a 8 alunos da UFV, das diversas áreas, né? E aí eu lembro que até a forma como era a classificação lá não era uma forma, como que era a seleção, na verdade, não era muito clara. Eu lembro que na seleção falava assim, no edital, né, mande o seu currículo. E na época eu estava aplicando para a bolsa de iniciação científica, e eu lembro que o edital acho que CNPq, FAPEMIG, não lembro exatamente, era bem claro, ó, você só pode colocar essas coisas aqui no seu currículo, né, coisa, sei lá, curso que não é relevante, você retira. Então, eu retirei um monte de coisa do meu currículo e enviei lá um currículo bem enxuto. E aí, depois saiu a classificação, eu fiquei, mas por que eu não... Vi algumas pessoas que eu conhecia, assim, ou outros que eu não conheci depois. Eu vi assim, mas eu acho que o meu currículo tem um pouco mais de coisa que essa pessoa. Não necessariamente mais relevante, mas pelo menos mais coisas. E aí eu fui até procurar saber o que... Não, na verdade a seleção a gente contava o número de coisas, quão boa era a coisa, né? Aí eu falei, bom, ok, então vamos sem bolsa. Então, o que aconteceu? Eram 6 bolsas, eu acho, ou 4 bolsas, 2 iriam sem bolsa. E aí eu falei, não, eu fiquei no sem bolsa. Eu falei, não, vamos assim mesmo, vai ser uma oportunidade interessante, vamos ver. E aí eu achei que eu estava vindo para uma universidade que tinha bastante coisa, assim, por exemplo, eu tô no Brasil, tô indo para Europa tem... Eu tinha essa cabeça mesmo aqui, tinha melhor, muito mais né? coisa. A gente tem essa ilusão. Justamente, aí eu aprendi a valorizar
o que a gente tem. Foi a primeira vez que eu saí do país, né? Fui para Portugal. E aí na verdade, foi nessa época que eu comecei a entender com o orgulho que eu tenho de ser brasileiro. Foi ali que né, a gente só dá valor quando a gente perde ou quando a gente fica longe, né? E ali que eu fui, foi até uma vez, eu lembro exatamente, fui numa festa lá e teve um português, parou assim, começou a falar, você é do Brasil e tal? Sim, aí ele começou a falar mal do Brasil, e eu sou normalmente calmo, assim, não me exalto, não. E aí ele começou a falar, eu parti assim na mesa, não sei, falou, ó, presta atenção, você não fala mal do meu país, tá? Eu fiquei assim, até o pessoal tava do lado, assustou, no Juliano falando fino, assim, porque mineiro normalmente é mais calminho, mas não pisa no pé de mineiro, no calo de mineiro, não. Aí, então, e aí eu falei assim, eu vou para essa universidade, eu achei que era uma universidade que tinha bastante coisa, e chegando lá eu vi que não tinha tanta coisa na área acadêmica, assim. Então eu falei assim, isso vai ser uma oportunidade interessante, mas acabou sendo mais pessoalmente, foi interessante do que profissionalmente, né? Eu fiz uns estágios lá, eu acabei indo para Lisboa, trabalhando lá, fiquei uns 2 semanas, eu acho, num laboratório lá. E aí, aquilo mexeu comigo. Foi a primeira vez que eu saí, primeira vez que eu saí de casa, na verdade, que eu sempre morei com meus pais, né? E eu falei, nossa, isso é muito legal. Conheci gente, assim, da Europa inteira, assim, comecei a melhorar o meu inglês, né? Porque até então o meu inglês era terrível, né? O meu companheiro de quarto era um polonês. E, assim, e nos 6 meses que a gente ficou lá, ele só aprendeu 2 palavras em português, que foi cerveja e pão. Então, ele não passava fome e não ficava sem beber. Sim. E aí... Então, foi ele que foi me ensinando, assim, né? A gente foi se comunicando, foi aprender. Eu aprendi legal, é dobra. Coisa que eu lembro, acho que ela fez nesse sentido. E aí eu falei, não, olha, eu preciso voltar. Só que agora eu quero voltar para uma coisa que seja mais relevante mesmo para minha profissionalmente. Você ficou quanto tempo aí? Foram 6 meses que eu fiquei lá em Portugal. Tá. Aí depois voltou pro Brasil. Voltei e fiquei mais uns 6 meses, mais ou menos, no Brasil. Por volta de 6 a 9 meses, não lembro exatamente. E aí eu comecei a procurar outras oportunidades, né? E aí eu lembro que eu consegui um estágio, vi uma agência de estágio, chama IAEST, eu acho, que é uma agência de troca, de intercâmbio. Então, eu recebi uma pessoa em casa, eu recebi uma pessoa, uma polonesa, inclusive. Ela ficou 2 meses morando lá em casa, consegui um estágio para ela na UFV. E aí, por conta disso, eu consegui uma oportunidade para ir para outro país. E eu consegui uma oportunidade de intercâmbio na Alemanha. Então, eu ia para lá, ia ficar 2 meses lá. Eu ia trabalhar numa empresa, aí sim, já começou a entrar um pouco mais na minha área. Em Portugal eu trabalhei com coisa de fungos e tal, e nessa época eu fazia graduação, iniciação científica no Brasil, eu trabalhava já com câncer, com melanoma, né? Tá. E ali então na Alemanha eu ia trabalhar numa empresa, ela era metade privada, metade estatal, que analisava amostras só que era amostra de milho, mas mesmo eu ia trabalhar então mais com métodos moleculares, que eram os mesmos métodos que eu trabalharia num laboratório de biologia molecular focado em câncer. Entendi. E aí, quanto tempo você ficou lá na Alemanha? Foram 2 meses. 1 minuto. Né? E aí, né, a gente tem aquelas férias de 3 meses no Brasil, e aí eu falei, olha, eu tenho 1 mês, seria na época dessas férias, eu tinha 1 mês sobrando, né, porque eu não queria trancar o curso mais uma vez. Então, aí a minha namorada na época, aí, né, ela falou, olha, já que você tá vindo, vai ficar 2 meses, por que você não vem e fica mais 1 mês, você fica aqui na França, né, você pode ficar aqui em casa, aqui em Paris, não vai preocupar com aluguel, né, e aí você tenta alguma coisa aqui, na sua área. Eu falei, ok. E aí, ela que foi, né, me incentivando, e ela começou a mandar e-mail para vários pesquisadores, que era na área, assim, se passando por mim, meio em francês, né, porque eu não falava nada em francês, só dava o approval ali, olhava. E aí, só um e-mail, somente um cara respondeu e falou, olha, não entendi nada que você falou, que você quer vir aqui pro meu laboratório, que você viu uma oportunidade de estágio no meu site, no site da universidade, eu não vi nada disso não, mas não tem problema, se você quiser vir para cá, pode vir ficar 1 mês, não tem problema nenhum. E aí, essa foi a oportunidade, né, porque acho que teve duas oportunidades na minha vida, assim, que mudaram o curso. Primeiro foi o Colune, que eu comecei a falar antes, né, foi ali que eu abri minha cabeça, olha, eu preciso me estudar mesmo, a educação realmente pode mudar a minha vida. E a segunda foi esse estágio. O que aconteceu? Então eu fui trabalhar exatamente na minha área, e foi 1 mês que eu fiquei lá, mas foi um mês, assim, o mês mais produtivo da minha vida acadêmica, né? Eu aprendi muita coisa naquele mês, né? Conheci pessoas, né, boas de trabalho, e aí no final daquele mês eu falei pro meu chefe, falei, olha, eu gostei muito daqui, né, eu tenho minha namorada tá aqui, a gente tem intenção de migrar para Europa, para França, eu gostaria muito de voltar, de ficar aqui no seu laboratório. Ele falou, olha, eu também gostei muito de você, mas primeiro, eu não tenho nenhuma oportunidade agora aberta no laboratório, mas, e aí que foi a dica que, assim, que ele me deu que mudou tudo. Ele falou, ó,
Mas eu, se fosse você, não faria sua pós-graduação aqui na Europa. E aí o motivo é o seguinte, porque aqui as coisas são muito rápidas. Com 3 anos você tem, com muito raras exceções, a gente dá um 4º ano, mas é isso, né? Você não vai ter aquele seu tempo de adaptar e tudo, né? Tudo vai ser corrido, ó, vai ser pum, já tá com um projeto funcionando, tudo. Já se você for para os Estados Unidos, lá você vai ter tempo. Lá você vai, né, vão te dar tempo para você desenvolver o seu projeto, porque nos Estados Unidos tem mais tempo. Sim, tem tempo, né? E principalmente na minha área, eu preciso de tempo, né? Eu já até adiantando, eu fiquei no meu doutorado foram 6 anos e meio, né? E aí depois eu vou entrar no porquê que demorou tanto, né? Mas graças a Deus eu escutei esse conselho, né? E aí, só que na verdade eu não escutei de primeira, não. Eu falei, não gostaria de ir para os Estados Unidos, eu queria ficar mesmo aqui na Europa, tal. Então eu falei, ok, a gente pode tentar. E eu até mandei alguns documentos lá, apliquei, só que até hoje estou esperando a resposta, nunca mais me responderam, né? E aí, nesse mesmo conversa que eu tive lá no meu último dia no estágio, o meu chefe francês, ele falou, olha, pensa bem no que você quer, né? Você sabe que é melhor para você, mas caso você queira alguma coisa nos Estados Unidos, entre em contato com essa pesquisadora aqui. Ele escreveu num pedacinho de papel assim, o nome de uma pesquisadora, só um e-mail. E, para ser bem sincero, eu ia jogar aquele papel fora. Eu guardei assim no bolso, só por consideração, assim, que ele, né, me falou. E aí, quando eu tava indo embora, eu encontrei com um dos meninos que estavam no laboratório. Eu falei, tchau, que legal, né? Ele falou comigo que tem oportunidade aqui, mas seria melhor ir para os Estados Unidos. Ele até me deu o nome dessa mulher aqui. Aí o meu amigo falou, olha, mas peraí, essa pessoa aqui, ela é uma super pesquisadora, ela é brasileira, tá lá em Miami, eu trabalhei com ela é excelente, manda um e-mail para ela, quem sabe ela vai te ajudar. Eu falei, ok, né? Meio desanimado, fui, mandei. E aí essa pessoa, né, que ela, na época eu nem sabia, eu achei que ela era uma, sei lá, doutoranda, não ficou muito claro para minha posição dela, né? E ela era sensacional. Oi? E ela era sensacional, na verdade. Ela não era só sim, sensacional. Ela era pró-reitora de pós-graduação aqui na universidade. Aqui manda em quase tudo na universidade. Sim, justamente. E eu mandei um e-mail super informal para ela, comecei nessa conversa, aí ela me respondeu, olha, eu não tô entendendo muito bem, porque vamos marcar um Skype. E a gente marcou um Skype, ficamos assim, umas 2 horas conversando. E você já era fluente em inglês? Não, aproveitou que ela era brasileira e falaram só em português. Então, é porque ela, na verdade, ela veio para cá bem nova, então ela passou a maior parte da vida dela aqui. Então, ela fala português, sim, mas, assim, a gente ficava trocando português e inglês, assim, ficava indo e voltando, assim, né? Ela, assim, ela é fluente, assim, mas a nossa conversa foi meio a meio, eu diria. Não tem tantos anos, não lembro. Mas, assim, a gente teve uma comunicação inicial e, de primeira, assim, a gente se bateu, ela falou, ó, ela é uma ótima pessoa, só que, de primeira, ela não falou, olha, vem pro meu laboratório, não. Ela falou, olha, eu vou te ajudar a conseguir o que você quer. Se você quer na Europa, vamos tentar. Se você quer alguma coisa aqui nos Estados Unidos, tem outros lugares, a gente pode tentar. E aí a gente acabou. Você já era fluente em inglês nessa época? Eu? Eu tava melhorando. Sim, eu tava bem. Básico porque, na verdade, o tempo que eu passei na Alemanha, o meu inglês deu uma melhorada. Mas ainda tinha muito que melhorar. Né? Mas nessa época eu comecei, então a gente começou essa troca de e-mails e tal, e aí em algum momento a gente decidiu, não, eu vou pro seu laboratório. E aí eu precisei começar a me preparar para ir. E aí sim eu investi ainda mais no inglês, né? Mais ou menos nessa época que eu precisei de dar uma turbinada, né? Mas aí você já estava no Brasil, você já tinha voltado ou não? Estava na Europa ainda? Você falou já tinha voltado da Alemanha. Você estava lá na UFV, fazendo seu curso? Sim, nessa época eu estava terminando, eu estava já na monografia, né, aquela coisa toda já, e pensando já, me preparando para o próximo passo, né. Sim, ok? Tá, você quer que eu continue contando? Sim, mas aí me conta, aí você voltou e depois como é que você falou, vou para os Estados Unidos? Então, foi nesse momento que ó, eu estava na graduação, terminando já com a defesa da monografia e tal, só que eu via que as coisas ali no Brasil não tinha, na minha área, principalmente na área de câncer, na área de oncologia, não tinha muita oportunidade para mim na UFV. Eu cogitei ir para o INCA, né, comecei a ter alguns contatos lá, só que também não fluiu. E aí, nesse mesmo tempo, essa minha chefe aqui, a nossa relação começou a estreitar, né? E aí ela falou, não, aí surgiu um convite, na verdade ela veio, foi engraçado, ela veio ao Brasil, essa história é engraçada. Ela me mandou um e-mail e ela falou, olha,
Porque os pais dela moram no Brasil, né? Então, de 2 em 2 anos, na época, não sei, ela vinha ao Brasil. E ela falou, olha, eu tô indo ao Brasil, vou ficar alguns dias, ela é carioca, alguns dias no Rio. Como que é para fazer, como que eu faço para ir do Rio para Viçosa? Que eu quero ir te conhecer pessoalmente. Coitada. Eu falei, não vou fazer. Eu falei, não vou fazer ela vir aqui em Viçosa. Viagem, E na época, a Iva, ela já estava super bem lá na França, então ela estava trabalhando na Danone, eles estavam mandando, né, ela viajar em vários lugares. Ela tinha ido, acho que ao México a trabalho, e ela ia passar no Brasil. Aí eu falei, não, olha, a minha namorada tá indo, vai pousar aí no Rio tal dia, eu vou buscar ela encontrar com ela no aeroporto, e a gente pode se encontrar. E aí a gente se encontrou, e ela adora o Jardim Botânico lá no Rio. Aí a gente marcou, parecia aquelas novelas da Globo, do Manuel Carlos. Manuel Carlos. A gente marcou, marcou no Jardim Botânico. Só faltou ela chamar a Helena, né? Encontrar com a Helena lá. Sério? E a gente ficou umas 2 horas, 3 horas conversando. Ela me explicou exatamente os projetos que tinha no laboratório. Naquele dia, assim, a gente decidiu, olha, sim, eu vou aplicar para sua universidade, eu vou tentar ir para o seu laboratório. E aí, ela me explicou como era o processo de aplicação. Tá. Que é um processo diferente daí no Brasil, né? É um processo um pouco mais longo, assim. E aí, você quer que já que eu entre nessa... Quero, mas primeiro me conta, sim, como é que é o nome dela, gente? Lídia Kos. Lidia Kos. K-O-S. Tá. O sobrenome não é polonês. Sempre tem um polonês na história. O sobrenome dela é polonês. Ela é de família polonesa, mas nasceu no Rio. Aí ela te deu todo o caminho das pedras pra você sim. Então, graças a Deus. Porque se não fosse ela, eu ia penar ainda mais do que eu penei. Então, como que ela falou? Então ela me explicou. Então é assim, como funciona aqui a pós-graduação? Você vai ter que fazer 2 provas, né? Uma todo mundo conhece, que é o TOEFL, né? Que é uma prova só para provar que você entende as coisas em inglês. Acho que ela não prova se você é fluente ou não. Não, só pra, eu já fiz TOEFL. E ele tem uma validade tão curtinha. Sim, caro, e é uma prova cara, né? Eu lembro que na época foram quase uns R$500, não lembro a conversão. Era caro. Né? E aí ela falou, tem essa e tem uma outra prova que é mais complicada, que é o GRE, que é uma prova, ela como se fosse, tentar comparar mais ou menos, é como se fosse o Enem aí no Brasil, que assim, todo mundo que quer entrar numa universidade brasileira, ele precisa fazer essa prova, precisa fazer uma prova, né? E aí essa é como se todo mundo que quer entrar na pós-graduação nos Estados Unidos acaba precisando fazer essa prova. E é uma prova de conhecimentos gerais, biologia, física, química, matemática, como é? Então, não, tem ela mais específica, mas de forma geral, aí a universidade acaba definindo o que ela precisa. Vai ter a parte de inglês, só que não é inglês, mas se vai ser um inglês assim, seria interpretação de texto, é diferente. Tem algumas palavras lá que você tem que decorar, não é inglês gramática, como a gente pensa no TOEFL, né? Você não vai ter que falar nada, é só escrito, né? E a parte de matemática, né? Que também é uma parte básica, assim, de matemática. Tá. Aquilo é mais para provar, você realmente consegue entender as coisas, consegue acompanhar uma aula. Mas essa prova, tanto o TOEFL quanto esse, como é que é o nome? GRE? GRE, né? GRE. Então, essas 2 provas, se a pessoa quiser fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, ela vai ter que fazer. Ponto. Sim. Se você tiver... E aí depois a gente entra... Então, a gente vai botar aqui embaixo o link, tanto do TOEFL quanto desse GRE, que tenha mais informações, tá bom? Sim, claro. Posso passar, sim. Tem livros, né? Então, e na época... Então ela falou, você vai ter que fazer essa prova. E aí eu voltei para Viçosa e eu falei, não, o quê? E ela falou, é uma prova um pouquinho complicada, né? Mas você... E aí ela é assim, cada universidade escolhe a pontuação, tem uma pontuação que você tem que atingir, né? Até esse mínimo, E aí ela falou, então estuda, tal, para essa prova. Precisava de carta de recomendação. E aí entra aquilo que eu falei, aquela oportunidade que eu tive na França, que conseguiu precisava acho que 3 cartas de recomendação. E aí no Brasil, né, a gente, pelo menos a minha visão que eu tinha aí, pode ser que esteja errada, é uma visão talvez atrasada, né, de quase 10 anos atrás, né, que eu ainda estava no meio acadêmico no Brasil. Eu lembro que a gente tinha, pelo menos eu tinha essa visão que era muito ruim você recomendar uma outra pessoa. Tinha aquela pessoa que era aquela coisa do quem indica, né? Aquilo me incomodava muito. Fulano indicou o outro para coisa. Só que aqui você só consegue as coisas, ou a maioria das coisas que você consegue, alguém tem que te indicar. Sempre alguém vai ter que escrever sobre você. Falar, olha, o Juliano, ele é uma pessoa responsável, é isso e aquilo. Alguém tem que, né? Você não vai simplesmente, eu sou o Juliano.
E daí? Ah, eu sou Mariela, e daí não? E Alguém tem tem que que falar ser uma sobre você. pessoa dos Estados Unidos para te indicar ou pode ser alguém do seu país que tem alguma Do seu relevância país, pode ser do acadêmica? seu país. Só que aí, Tá. como o que foi diferencial é que, como eu tinha ido para a França, eu conheci esse pesquisador que ele era super relevante no meio de melanoma, ele continua sendo. E ele escreveu uma carta sobre Ele mim, escreveu aquilo a foi carta um para você, diferencial. então. Oi? Ele que escreveu a carta para você, então, né? Sim, sim. No final do estágio, ele escreveu uma carta sobre mim, né? E falou, guarda essa carta aqui que eventualmente você vai precisar usá-la. Né? E eu acabei Legal. usando, né? Então, são essas duas provas, cartas de recomendação. Tinha uma inscrição que não era lá coisa de $30, alguma coisa. A tradução do diploma, tudo isso, essas coisas, né? Ela me deu esse caminho das pedras. Você vai precisar disso, disso, disso. E aí eu voltei para Viçosa, falei, não, então eu preciso de estudar para isso. E aí eu lembro que até conversei com algumas pessoas que tinham tinham vindo aqui, ficado algum tempo, que gostariam de fazer a pós-graduação, e eles me falaram dessa prova do GRE, né, do GRE. Ele falou, essa prova é muito difícil para os americanos, daí eu fiquei assim assustado, né? Procurei se tinha algum curso online para fazer, não tinha na época nada disso. Hoje em dia acho que você consegue YouTube vídeo, essas coisas, né? E aí na verdade eu dei sorte, tinha um americano que estava fazendo um estágio lá na UFV, estava fazendo uma disciplina, não lembro exatamente. E aí eu comentei com ele, falou, não, eu tenho um livro do GRE, né? E aí ele até me passou o livro, o xerox do livro, e eu comecei a estudar por aquilo. Aí quando eu estava quase chegando na época da prova, entrei no Google para procurar alguma coisa do GRE, aí eu até vi assim, não, New GRE. Aí eu falei, que coisa estranha. Estou estudando então pro Old GRE. Aí eu fui descobrir que naquela tinha acabado de mudar o esquema das provas e tal. Aí eu fui comprar um livro no Amazon lá que veio, assim, paguei o método de entrega lá, o mais rápido para chegar, chegou lá em Viçosa assim, em uma semana, e aí estudei, né, porque os livros, assim como no TOEFL, tem ali os livros que dão os detalhezinhos, né, vai ter esse tipo de questão né, aqui. os macetes. Exatamente, dá os macetes. Que no final das contas, você acaba estudando, não prova que você sabe matemática, inglês, mas prova que você estudou o suficiente para aquela prova, né, o que você vai saber, né? Você não vai mostrar que você é bom em matemática, vai mostrar que você sabe os macetes, né? Sim. E aí foi. Então eu consegui esse livro e aí eu estudei. Depois eu posso dar umas dicas também de livros legais para Vamos deixar tudo no link aqui de baixo. Sim, sim. Mas só um detalhe, que recentemente eu tenho escutado que algumas universidades estão começando a abolir o GRE, né? Que eles estão vendo que não necessariamente ele prova muita coisa, mas ainda existe, né? E, na verdade, a maioria das universidades ainda cobram isso, né? E aí, então, eu apliquei. E até entrar um pouquinho nessa questão de financiamento, que eu acho que é uma coisa interessante as pessoas saberem, porque, eu não sei se você quer que a gente cobre isso agora. Ou eu quero, na verdade, a minha próxima pergunta para você é como é que você se planejou financeiramente. Mas primeiro termina a sua saga lá. Você pegou, aplicou, passou e foi. Foi assim? Foi, então, aí tem um limite escolar. Até 15 de janeiro, não lembro, você tem que estar com essas provas prontas, com as notas enviadas, as cartas, tudo. E aí, foi assim, no limite. Eu lembro que eu fiz, assim, o GRE, eu fiz coisa assim, no finalzinho de novembro. E, assim, era um tiro só que eu tinha. Era, papo, porque não tinha que conseguir a nota, era muito caro. Eu tinha que ir em Belo Horizonte, era uma complicação danada. E aí, fiz a prova de GRE lá. Aí eu fui pro TOEFL. O TOEFL, a nota não foi tão boa, porque eu só fiquei estudando pro GRE. E na época ainda fazia iniciação científica, ainda fazia disciplina no UFV, foi meio complicado. Mas aí eu lembro que eu fui quase no Natal lá, fui para BH, fiz a prova para ter no final, assim, dia 15 lá de janeiro, tinha as notas enviadas para a universidade, os diplomas, tudo traduzido. E aí, você manda tudo eletronicamente, ou não, acho que foi impresso mesmo que eu mandei. E aí o comitê se reúne aqui, né, e aí coisa de 2, 3 meses depois, eles mandam a resposta, você foi aceito, né? Então é um processo longuinho, né? Não é quero ir amanhã, vou mês que vem. Não, demora. Por exemplo, eu decidi que eu iria, essa conversa que eu tive lá, quase da novela do Manuel Carlos, lá com a minha orientadora, foi coisa de agosto, julho, acho que julho, talvez. E eu só fui receber o aceito, coisa de março... Quase um ano depois, então, né? Sim, para o aceite. Aí sim, aí vem a parte burocrática, aí tem que mandar os documentos para o visto, marcar entrevista, para ir começar só em agosto, foi mais ou menos um ano, basicamente. Um ano de, olha, então, eu decidi, é isso que eu quero, para eu pisar nos Estados Unidos. Já e ingressar na universidade. E você foi para lá com bolsa ou não? Sim, então aí que eu queria entrar na questão do financiamento, né? Porque eu até tinha preparado aqui uma coisinha, deixa eu ver se eu acho aqui, ó.
Então, porque na verdade é o seguinte, né? Tem basicamente duas formas de você vir aqui para os Estados Unidos para estudar, né? E aí, na verdade, dependendo de qual é o seu objetivo de estudo aqui, isso vai determinar o tipo de visto que você vai ter, que vai determinar o tipo de financiamento, né? Tá. Ou pode ser o contrário, você pensar, o financiamento determina o objetivo, enfim. Mas, por exemplo, então tem duas formas. Primeiro é você vem para o doutorado pleno, né? E aí, o que seria o doutorado pleno aqui? Você vai ter um diploma que vai ser emitido, você vai ter um título que vai ser emitido pela Universidade Americana, né? Se você vem para isso, você vai ter um tipo de visto que chama F1, né? Nada disso eu sabia, né? Fui aprendendo assim na como raça, você né? foi. E aí, esse tipo de visto F1, normalmente depois desse visto você não tem que voltar para o seu país de origem, né? Que, por exemplo, eu vim com o visto F1, fiz o meu doutorado, terminei, e depois disso você pode ficar aqui trabalhando. Tá. Então, hoje eu trabalho aqui, né, sou pós-doc, depois eu vou contar um pouquinho como é a vida de pós-doc aqui, usando porque eles te dão uma permissão de trabalho, né? Tá. Usando o seu visto F1. Então, ok. E aí, normalmente, quando você vem com esse visto F1, é porque você tem um financiamento que vai ser daqui, né? Por exemplo, eu tinha uma bolsa que eles chamam de TA, né? Teaching Assistantship. Essa bolsa, eu tinha que dar aula, o meu compromisso com o departamento eu tinha que dedicar 20 horas semanais, mais ou menos, para eu dar aula, né? Então, eu assumi realmente uma disciplina, normalmente são disciplinas de laboratório, e né, eu tinha meus alunos, tinha que preparar as provas, né? Gostoso, né? Eu gosto da aula, você gosta? Eu adoro dar aula. Né? Foi uma coisa assim, excelente, que eu ficava assim, meu Deus, eu tô aqui nos Estados Unidos, Eu lembro que eu tinha acabado de chegar, minha primeira semana teve um treinamentozinho, lá na segunda semana eu já estava sentado na frente de um monte de aluno americano. Eu ficava, nossa, nos primeiros semestres, os 2 primeiros semestres, principalmente, os alunos penaram comigo. Você estava fluente em inglês ou não? Era aqueles professores que falam tudo devagar? Não, tudo em inglês. Assim, dava uma agarradinha aqui e ali, mas eu preparava uns PowerPoints para os meninos, para eles não serem penalizados por eu ainda não estar confortável totalmente com a língua, né? Mas foi indo, às vezes né, falava uma besteira aqui, os meninos, não tô entendendo e tal. Mas no final das contas, depois as coisas foram fluindo melhor, né? Então eu tinha essa bolsa, então eu tinha que dedicar 20 horas da minha semana para isso. Assim, eu tinha 2 disciplinas que eu assumia, na verdade, 2 turmas, né, de uma mesma disciplina. E aí eu tinha que preparar, corrigir a prova, tal, eu tinha o meu escritório, os alunos vinham lá tirar dúvida, tal. Então isso não dava 20 horas completamente não, mas era mais ou menos por volta disso. No começo sim, eu dedicava até mais que 20, né? Porque às vezes uma aula que eu tinha que, e eram 3 horas de aula mais ou menos, eu tinha que sentar, eu gastava muito tempo preparando, né? Porque eu pensava cada frase que eu ia falar, mas depois no final das contas as coisas já fluíam melhor, né? Então, mas voltando à questão do visto F1, então eu tinha uma bolsa, a gente chama de TA, né? Que era o governo da Flórida que me pagava, né? Então, como o financiamento era local, eu podia ter esse visto F1, e por eu ter esse visto F1, né, eu ia ter o meu diploma emitido pela Universidade Americana. Outra forma de vir estudar que o pessoal chama de doutorado sanduíche, normalmente, né? Que aí aqui, na verdade, o termo é Visiting Scholar. Você vai vir com um visto que chama J1, né? E esse visto, normalmente, né, no final desse visto, você tem que voltar para o seu país de origem. Porque o financiamento é brasileiro, né, no caso. Sim. E aí o seu financiamento normalmente vai ser o financiamento do seu país de origem, né? Ou às vezes financiamento próprio, né? Se você tiver condição. E aí você fica aqui, você ficou 2 anos fazendo um pedaço do seu sanduíche, 1 ano, você tem que voltar para o seu país de origem e ficar mais um tempo lá. Tem algumas exceções que não necessariamente você tem que voltar, mas na maioria dos casos você acaba tendo que voltar para o país de origem. Que é o justo você voltar se você foi financiado pelo seu país, né? Eu lembro que tem 1 ano e meio, mais ou menos, teve um movimento de pós-graduandos brasileiros que estavam fora e que não queriam voltar, e deu um rebuliço aqui, assim, mas a minha opinião bem pessoal é que, tipo, se você assinou um papel dizendo que você vai, mas você vai ter que voltar, você é adulto, você sabe que você tem que voltar, você precisa voltar. Se não, faz como você, consegue uma bolsa que não é do governo brasileiro. Então, e aí, mas um outro comentário que eu queria fazer em relação de financiamento, só da questão do mestrado, né, que
Se eu olhar no meu currículo lá, tá escrito que eu tenho mestrado, aí eu queria só contar um pouquinho da questão do mestrado, né? Porque aí eu vou falar também baseado na minha experiência da minha área de áreas de ciências da vida, né? Talvez na área de ciências humanas as coisas são um pouco mais diferentes, engenharia acho que é um pouco parecido com a minha área. O que acontece? O mestrado aqui, né, se você está com vontade de vir para o mestrado, tem que ficar um pouco atento com a questão do financiamento, porque o mestrado aqui, de certa forma, ele está entrando um pouco em extinção, não sei se seria esse o termo correto, mas assim, mas o mestrado é aquele mestrado que você faz tese, que é no Brasil a gente chama de stricto sensu, né? Sim, Esse mestrado, né, porque acontece o seguinte, é um tempo um pouco curto, tá 2 anos, e aí eu falo por experiência própria. No final do meu segundo ano, eu tinha um projeto, mas assim, muito pouca coisa aconteceu naqueles 2 anos, né? Um ano praticamente é só adaptação, né? Você tá fazendo disciplina e tal, né? Então, aqui mais ou menos o esquema, eu vou voltar na questão do mestrado, só explicar como que é a questão aqui da pós aqui. Você chega, os seus 2 primeiros anos, 1 ano e meio, talvez 1 ano e meio, é só praticamente disciplina, né? Você vai pro laboratório, né, desenvolve algumas coisas, mas ainda é muito pouco. Aí você vai fazer um exame de qualificação, né? Que acho que no Brasil, se eu não tenho enganado, você faz bem mais pro final, mais próximo da defesa, né? Aqui não é bem no começo. E no começo também você monta a sua banca já. No primeiro ano você tem que ter sua banca formada. O que eu acho que é bem interessante, porque eu lembro da minha iniciação científica, quando eu fui fazer a minha monografia, eu lembro lá que lá no último mês lá eu tive que montar uma banca lá, e aí os professores, tá ok, mas por que você não fez isso? Ou por que você não fez aquilo? Não, isso aqui tá errado. Eu falei, bom, eu queria, se eu soubesse disso antes, ser né, melhor, né? Então, o que acontece é isso, aquela sua banca, ela vai te acompanhar durante todo aquele seu tempo na pós-graduação. E aí, né, todo ano você tem que reunir com eles, e aí eles vão te dando os feedbacks. Não, esse experimento aqui não está correto. Talvez você deveria fazer isso aqui, né? E aí chega no final das contas, na época da defesa, é quase que uma formalidade, né? Que eles te acompanharam do seu desenvolvimento ao longo do tempo todo. E você está até mais seguro, né? Porque foram vários olhares em cima do seu objeto de pesquisa ao longo do tempo. Com certeza, né? E aí, então, por isso que eu falei, né? Que demora, as coisas demoram, não é de um dia para o outro, né? Mas aí você foi para fazer o doutorado, então? Quando você combinou com a professora lá no Jardim Botânico, quero fazer o meu doutorado. Direto, sem passar pelo mestrado. Sim, a gente, na verdade, eu queria pós, eu queria vir para cá, a gente já vai direto pro doutorado, né? A gente nem usou a palavra mestrado durante a conversa, né? Legal. Né? Porque aquilo que eu tava falando, isso não é comum no Brasil ainda, né? Agarrou um pouquinho? Não é comum no Brasil. Não é. No Brasil, eu acho que é até mal visto a pessoa. Assim, na verdade, isso aí eu lembro de conversando na época que eu estava no Brasil. Eram muito raras as sessões, só quando fosse assim, um cara super, super brilhante que ele conseguia ir direto pular o mestrado, né? Sim. Aqui não, né? A gente entende, não. A gente vai investir em você e vai te dar você precisa de um pouco mais de tempo, né? Mas isso eu tô falando da minha área, né? Pode ser que nas áreas de ciências humanas, alguns engenharia seja um pouquinho diferente. Mas isso aí é questão do mestrado com tese, mestrado stricto sensu, né? E aí, como ele está acabando entrando um pouco em extinção, os financiamentos estão ficando cada vez menor quantidade, né? Já aquele mestrado que a gente chama aí no Brasil de praticamente de especialização, que é o lato sensu, né? Que você não faz tese, que é um mestrado profissional no final das contas, esse aqui ainda existe aqui, tem bastante oportunidade, só que tem um diferencial. Não vai ter financiamento. Na maioria das vezes, você vai ter que pagar do bolso. E aí, eu queria só chamar a atenção de um outro ponto que eu acho que é muito importante. Questão de educação pública, gratuita, que a gente não tem noção no Brasil como que a gente tem uma educação super boa e de graça. Eu só fui ter noção aqui. Aqui, mesmo eu tendo bolsa, né, eu era considerado meio que funcionário do Estado da Flórida, porque ele que me pagava. Então, se você é funcionário do Estado da Flórida, meio que você não precisa pagar a universidade completamente. Você tem tipo um abono, você só paga 10%. E os 10% eu pagava por semestre $1.000, né? Então, assim, imagina se eu não tivesse esse abono, né? Então, assim, e o mestrado normalmente não vai ter essa regalia, assim, pensar, você vai ter que pagar do bolso, e mesmo que seja universidade pública, porque pública é caro, é sinônimo né? de... Eu lembro quando eu fui para a Espanha e para o Canadá, e eu pagava por disciplina. Cada disciplina que você faz, você paga. Sim. E assim, por exemplo, o mestrado aqui, ele é por volta de... mais ou menos, depende da área, então, mas um valor mais ou menos por volta de $40.000 você vai investir. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E aí você vai ter que ter às vezes, muitas vezes a empresa sua paga, se você trabalha aqui, ou
né? No seu caso, se você tiver uma bolsa de vindo do exterior. Mas, na maioria das vezes, a pessoa tem que fazer um investimento dela mesmo e pagar esse mestrado profissional, esse lato sensu, né? Tá. E aí, mas já que você comentou aquilo quando eu tive essa conversa, eu já cogitei direto vir para o doutorado, mas o que aconteceu? Quando eu terminei a minha... então, eu fiz as minhas disciplinas, fiz o meu exame de qualificação, aí tem o projeto, você tem que defender o seu projeto, e aí sim, você fica o tempo todo no laboratório só fazendo os experimentos, e aí você faz a defesa de tese, né? Tá. Aqui é o contrário, no Brasil, aqui a dissertação é doutorado e tese... Ah, é verdade. Até hoje eu confundo, né? Por exemplo, eu tive minha defesa de dissertação no doutorado, né? Ah, legal. Aí é o contrário, no Brasil dissertação é mestrado, do mestrado, né? isso mesmo. E tese, então aqui é o contrário. Enfim, então, quando eu defendi o meu projeto, que foi uma defesa pública, né, teve lá bastante gente assistindo, eu tive que escrever um projeto. Assim que eu defendi, a universidade entrou em contato comigo e falou, olha, você cumpriu todos os pré-requisitos, que ainda existia ainda existe um programa de mestrado, eu acho que ainda existe, mas na época ainda existia um programa de mestrado no meu departamento, e ele falou, ó, você cumpriu todos os pré-requisitos do mestrado, você fez as disciplinas, você fez o exame de qualificação, você defendeu o seu projeto, a gente gostaria de saber se você quer que a gente emite um título de mestre para você, já que você cumpriu todos... Você falou, claro. E você não tem um título de mestre. Eu falei, ó, bom, se não tiver que pagar nada, porque tudo nesse país, você paga até para respirar aqui, tá. Se não tiver que pagar nada. E eles acabaram emitindo o título, né? Assim, pra ser bem sincero, eu nem considero muito que eu tenho mestrado, sendo bem honesto, porque foi diferente, não foi aquela tensão do mestrado que você tem que sentar, escrever uma tese e tal, né? Foi eu tive parte a minha do defesa, processo, né, assim, do doutorado. Oi? Foi parte do seu processo de doutoramento. E aí existe aqui existe isso, chama Masters en Route to PhD, né? Mestrado em caminho ao doutorado, alguma coisa nesse sentido. Né? Se você tá... Existem algumas universidades, porque eu fiquei curioso, assim, como assim, né? Eu não fiz, então, né? E acho que nem sei se eu valorizo tanto, porque eu lembro eu conversando com a minha chefe, falando, não, você não ganhou esse título, né? Você fez por merecer, você trabalhou e tal. Não, você não esperava, ele acabou acontecendo, né? Só que até pouco tempo eu nem incluía no meu currículo. Nossa, né? Aí, mais recentemente eu comecei a colocar, porque realmente eu tenho, e no diploma está escrito mestre em biologia, não está escrito master in route, né? Mas enfim, então essa é uma coisa assim, acabou acontecendo, não era o planejado, né? Mas só queria fechar essa questão do mestrado, porque às vezes as pessoas querem só cogitam, acabou a graduação no Brasil, quer vir direto para o mestrado. Sim. Fica então atento, que se você vier, né, com visto F1, tal, já é melhor ir direto para o doutorado, né? Isso é bom, essa dica sua é boa até para a pessoa quando ela for fazer o contato com os professores, né? Já falar direto, olha, quero fazer um doutorado e tal, sou graduado em tal área. Esquece essa ideia do mestrado. Sim. E assim, se você quer só uma coisa profissional, tal, né, o mestrado é suficiente. Você não vai ter que... Porque, né, quem faz o doutorado sabe como que é desgastante, como que é... Você tem que ter aquela tese... Não vai ser fácil o mestrado lato sensu aqui, não. Você vai ter que dedicar tempo, vai ter que ter muita disciplina e tal. Mas, às vezes, até questão de tempo, você pensa, não, eu quero entrar no mercado de trabalho logo, então talvez seja essa outra opção, né? Mas na minha área, né, de ciências aplicadas, assim, de ciência da vida, não tem oportunidade. Por isso que eu já acabei indo direto já pro doutorado, né? Sim. Mas me conta, eu quero saber mais, claro. Me conta uma coisa. Aí você fez o doutorado, você disse que ficou 6 anos e pouco, né? E no tempo do seu doutorado, você ficou o tempo todo nos Estados Unidos. Você não fez nenhum outro tipo de intercâmbio? Ou você foi para congresso fora do país? Você fez estágio fora? Oi? Você foi para congresso fora do país ou fez estágio fora? Sim, fui bastante. Que foi uma coisa legal de estreitar a minha rede de contato, que eu até queria depois conversar um pouco sobre a questão da rede de contatos, né? Que acho que foi essencial para conseguir chegar aqui. Já pode contar agora, por que isso foi importante? Tá. Então, mas só respondendo essa pergunta rápido, sim, foi uma coisa que eu fiz bastante, eu investi em congresso, né? Porque na minha área, para publicar, demora as coisas, né? E eu não sabia tanto, assim, eu sabia, eu queria vir para cá para trabalhar com câncer, mas
No Brasil eu tinha trabalhado, hoje eu trabalho com mouse models, aqui, os meus ratinhos aqui, tudo aqui, ó. Eles ficam aqui do meu lado, aqui tem um monte, ó. Mostrando pra vocês aqui. Todos esses aqui são os meus estudantes de graduação que me ajudaram. Todos eles têm um nome aqui. Eles Sério? passaram. Cada um ganhou um bonequinho depois. Mas você leva eles pra sua casa? Eles estão aqui, ó. Por causa da quarentena que eles estão na sua casa, ou não? Não, isso aqui é só de brincadeira, né? Mas os meus ratos não estão lá no laboratório. Não, isso aqui é só de... O bonequinho, eu ficava falando que era bonequinho de voodoo. Tipo da mesa, alguma coisa assim, né? Sim. Então eu vim... Então, depois eu descobri que eu ia trabalhar com esses ratinhos transgênicos, que é um processo que demora muito, né? Então, para você... No final do meu segundo ano, quando eu estava terminando o mestrado, sem pensar, quando eu defendi o meu projeto, né? De colocar assim... Eu estava começando a ter os meus primeiros dados, assim, sendo que todo dia no laboratório, então, porque você dependia, eu tinha que cruzar, e os meus camundongos, eles tinham 3 transgenes, né? Eles tinham 3 genes diferentes, eu tinha que conseguir colocar todos os genes no mesmo bicho, então era muito complicado, demorava muito tempo, por isso que, ainda bem, né, que eu vim para cá, porque se eu tivesse ficado na Europa, eu não ia ter tempo de desenvolver meu projeto. E com isso também, como leva tempo, leva tempo para você publicar. No Brasil, não sei se ia ter recurso, atualmente. Sim. E aí você leva muito tempo para publicar. Então, a forma de eu ficar conhecido, além de publicação, era eu ir em congresso. Sim. Então, eu tentei ir em bastante congresso. Aquela pergunta que você fez se eu fui fora. Eu fui em congresso na Islândia, congresso, assim, congresso, acho que na Inglaterra, na República Tcheca. Tentei em congressos fora, né? Que era muito congresso da Sociedade Europeia de Melanoma, mas também congresso aqui, né? Tem muito congresso internacional que aconteceu aqui. Essa parte da vida acadêmica é muito boa, né? A gente conhece um monte de lugar no mundo. Sim. Além disso, também conheci bastante país, foi bem legal a oportunidade. E aí, toda vez que eu ia no congresso, sempre eu voltava com alguma coisa nova no meu projeto. Sempre alguma colaboração nova que eu fazia. Eu falei, não, tô vindo pra cá, né? Sim. Conheci a cidade, diverti, mas eu falei, não, também quero aproveitar a oportunidade. Aí eu tentava ver aquele cara super importante, estava passando perto ali, olhando os posters, né? Eu pegava ele pelo braço, vem cá, não pelo braço, mas eu chegava, por favor, você gostaria de saber um pouco mais sobre o que eu estou fazendo, vinha, né? E aí, daquela conversa, nascia uma colaboração, né? Legal. Então, foi assim, e aí, durante os meus 4 anos aqui, né? Meus 6 anos e meio, então eu fiquei bastante tempo, na verdade, nos meus 4 primeiros anos, eu tive que dar aula, né? Eu tinha aquela bolsa, né? E aí, a partir daquilo, porque o meu departamento ele me dava 12 semestres dessa bolsa. Só que aqui são 3 semestres no ano. Não seria semestre, são 4 trimestres. Né? Então, por isso eu tive só 4 anos dei aula durante 4 anos, né? E aí, ao final daquilo, eu tive que conseguir uma outra bolsa, né? Que aí, a partir daí, eu ficava somente no laboratório, para continuar a minha pesquisa. Não dava aula mais. Não dava aula mais. E eu senti muita falta, porque eu gostava muito. Eu sempre gostei, né? No Brasil eu fiz a licenciatura e o bacharelado, né? E eu senti muita falta disso na época, eu parei de dar aula. Tomava tempo, mas eu reclamava, às vezes, nossa, precisava de terminar esse experimento e tem que dar aula, mas quando eu parei de dar, eu senti muita falta, né? Mas hoje você dá aula ou não? Hoje? Não, hoje não. Tem que aí eu vou, né? Daqui a pouquinho acho que eu entro um pouco mais com o que eu faço hoje. Hoje não, hoje eu só pesquisa, né, no pós-doc. Porque isso é uma outra coisa que é muito diferente dos Estados Unidos para o Brasil, assim. Porque aqui eu desconheço alguma instituição que abra um concurso público para a pessoa ser só pesquisador, para ela não dar aula. E geralmente todos os concursos que aparecem, tanto nas universidades quanto nos institutos de pesquisa, a vaga pode até ser lá, pesquisador em saúde pública, pesquisador em tal coisa, mas tem que estar previsto horas de formação de aluno de graduação e de pós-graduação, orientação de mestrado, de doutorado, enfim. Eu desconheço aqui no Brasil se tem alguma instituição que tenha a carreira de pesquisador, aquele que não tem contato com o aluno. Sim. Não, aqui tem, né? Sou pesquisador, como pós-doc, eu não vejo aluno, né? Acabo só ficando ali preso no laboratório, sinto falta dessa interação, né, que é uma coisa muito legal, né? Mas enfim, então, aí eu fiquei esses 4 anos dando aula, depois só no laboratório, e nesse meio tempo meu projeto mudou muito. Assim, eu tive 2 mudanças bruscas no meu projeto, que chegou no final do 3º ano, eu falei, olha, você lembra que eu tinha falado que seriam só 3 anos na Europa, né? No final do meu 3º ano aqui,
meu projeto mudou completamente, né? E aí, no final, talvez do quarto ano e meio, talvez também teve uma outra mudança e chegou um ponto que eu falei, não, a gente precisa simplificar esse projeto, né? Porque quando eu vim para cá, a minha chefe, ela me sugeriu um projeto que era super arriscado, mas se desse certo, ia ser assim, ninguém nunca tinha feito aquilo. Legal. Se desse certo, ia ser assim, né? A coisa assim gigantesca. E eu entendi por que ninguém tinha feito aquilo, porque realmente não deu certo, né? E aí, então a gente foi simplificando para ir, sim, eu consegui finalizar as coisas para com 6 anos e meio defender, né? E aí, assim que eu defendi, eu ainda fiquei como postdoc naquele mesmo laboratório por 6 meses. Legal. E aí, de novo, nada de aula, só fechando, na verdade, só para fechar o paper que a gente queria publicar. Tá. E aí, assim que eu terminei todos os experimentos, eu apliquei para apareceu uma oportunidade também na minha área, em câncer de pele, na outra universidade aqui, que é a Universidade de Miami, que é a que eu estou hoje, né? Eu formei, acho que em nenhum momento eu mencionei, na Florida International University, que é a FIU. Que é uma universidade pública daqui de Miami, né? Sim. Universidade do estado da Flórida. E aí, hoje em dia, eu estou numa universidade privada daqui, que é a University of Miami. E aí tem uma coisa interessante aqui, que é, no Brasil, eu lembro que tinha era uma diferença muito grande entre universidade pública e universidade privada, né? Tinha uma universidade pública que tinha bem mais status, acho que até hoje ainda é assim, se eu não estou enganado, né? Né? E aqui não, aqui é pau a pau, e às vezes até a universidade privada, às vezes ela tem um pouquinho mais, dependendo do local, claro. Por exemplo, o MIT, o Harvard, e Yale, são universidades, elas são universidades, são privadas, né? E não necessariamente porque ela é pública, como a FIU, que vai ser gratuita, não, você vai pagar. Só a diferença é que você vai pagar mais barato, né, talvez, e também que a universidade vai ter dinheiro público entrando ali também para manter a universidade, né, fazer as coisas funcionarem, né. Tinha uma outra coisa que eu queria comentar, eu acho que eu esqueci que eu estava comentando dos meus estudantes aqui, eu lembrei, que durante a graduação, durante o doutorado, eu tive bastante estudantes trabalhando comigo, né? Eu orientei monografia, ajudei na monografia deles. E os estudantes estão super bem hoje, né? Que é uma coisa que eu lembro também no Brasil, os estudantes de graduação, né? De iniciação científica eram muito bons. E aqui também eu percebi isso, né? E hoje os meus estudantes tem estudante que hoje está em Harvard, fazendo o que eles chamam tipo de post-bac, né? Que é assim que você terminou o bacharelado, você ainda não entrou na pós-graduação, você pode fazer esse tempo no meio, né, dentro das duas coisas. Então, tem 2 lá que estão em Harvard, tem uma que agora está fazendo medicina, e tem um que consegui convencê-lo a fazer o doutorado, né? Legal. E eu acho que quem faz iniciação científica fica com um diferencial imenso em comparação com quem não faz, mesmo que a pessoa não siga a carreira acadêmica depois. Porque a universidade... A oportunidade de fazer uma iniciação científica dá para o estudante uma visão mais crítica, né? Em relação à realidade, dá uma noção de método científico, enfim, eu acho que é um super diferencial. Foi um diferencial, que eu acho que até uma coisa que a gente queria comentar, né? Qual que foi as coisas que eu acho que foram diferencial para eu trazer... Já podemos até entrar nisso. Você acha que um diferencial foi você ter feito a iniciação científica? Com certeza. Que eu fui apresentado ao meio acadêmico durante a iniciação científica foi um diferencial, sim. Né? E outro, acho que o diferencial, né, a questão do inglês. No meu caso, acho que não foi diferencial, não. Mas acho que é uma coisa que diferenciaria, que eu me arrependo de não ter investido antes no inglês. Eu acho que se eu tivesse durante o high school, durante o ensino médio, se eu tivesse feito me dedicado um pouco mais ao inglês, acho que eu ia chegar um pouco mais tranquilo. Acho que eu sofri um pouco menos. Então ter uma bagagem de inglês também, né? Sim. E a questão da sua rede de contatos, que eu acho que é uma coisa que é super importante, que ninguém nunca tinha me falado isso no Brasil. Eu fui aprendendo aqui, olha, você precisa ter uma rede de contatos boa. Porque, como eu falei antes aqui, alguém vai ter que te indicar assim, alguém vai ter que te recomendar. Ninguém é uma ilha, né? Não dá, você não cresce se você não tiver uma rede boa de contatos. Justamente, né? E aí eu falo pra você, quem quer vir pra fora, comece a estabelecer sua rede de contatos, né? Às vezes você vai num congresso internacional, né? Vai ter uma pessoa importante lá, traz ela pro seu post, convida ela para ir na sua apresentação, já começa a criar uma rede de comunicação com ela, né? Troca um e-mail com ela, que às vezes algum dia ela vai só buscar no e-mail dela lá, falou que é Brasil, vai aparecer o seu nome lá, opa, conheceu ou Brasil. Ou chamar para uma banca, né? De repente para a banca convidar, justamente, né? Ou, no seu laboratório, às vezes, tem Mariela? Oi? Ah, tá, porque achei que você tinha caído a ligação. Não, eu tô te ouvindo.
Então, às vezes, por exemplo, no seu laboratório existe já uma colaboração com um laboratório exterior, fala com o seu orientador, não, eu gostaria de também participar dos experimentos que esse pesquisador está envolvido. Tenta, de alguma forma, criar isso, né? Eu sei que às vezes tem alguma limitação de tempo, de espaço e tal, mas não fica preso isso, não. Tenta, porque eu acho que isso foi um diferencial. Se eu não tivesse ido para a França lá, aquele pesquisador não teria escrito uma carta sobre mim e eu não teria conseguido, né? Então, acho que é uma coisa interessante. Então, investir no inglês, investir numa rede de contato, que eu acho que é uma coisa que vai fazer diferencial para quem quer vir para fora. Sim, e mesmo que você ache que aquele trabalho lá não é o trabalho que você quer, não é o laboratório que você quer, mas você está ali, é importante que você desenvolva o melhor trabalho possível. Porque só desenvolvendo o melhor trabalho possível é que a pessoa vai escrever a tal da carta quando você quiser, sei lá, ir para Harvard, ir para não sei aonde, Sim, né? Concordo plenamente. A pessoa, o cara não teria feito uma cada carta ação sua, ela está sendo se você visualizada por várias tivesse feito um pessoas. trabalho meia boca no laboratório dele. Né? E agora conta pra gente, Juliano, como é que é teu trabalho aí? O que você faz? Bom, então, hoje eu tô só no pós-doc, né? Então, assim, eu tô envolvido em vários projetos ao mesmo tempo. Só? Né? Já é muito. Oi? Você falou só no pós-doc? Tipo, aí eu tô assim, só. É muito? Então, assim, no pós-doc, eu tô nessa universidade, que é uma universidade em tamanho menor que a FIU, mas porque é uma universidade mais antiga. A FIU é uma universidade coisa de 50 anos, a UM já vai fazer agora 100 anos, que é a University of Miami. Então, tem mais prestígio na área de ciências da vida e tal. Então, assim, eu tô num departamento grande, né, que tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho um projeto principal, né, que eu me dedico. E aí é engraçado, porque hoje eu sou realmente, até no doutorado ainda tinha um pouquinho essa visão de estudante que não é emprego, mas era emprego, porque diferente do Brasil, o doutorado é visto como emprego. Porque no Brasil, às vezes, as pessoas ficam assim, mas você está fazendo doutorado, você só estuda. Você só estuda, né? Que hora você vai começar a trabalhar? Justamente, né? A bolsa parece que não é vista às vezes como salário, é visto como meio que uma ajuda de custo, alguma coisa nesse sentido, né? E aqui não, a bolsa, né, é um valor um pouco maior, você tem... A universidade me dava plano de saúde, eu pagava imposto de renda, então assim, eu sentia já como um emprego, né? Sim. Mas ainda não era totalmente. Aqui não, agora não, realmente é um emprego mesmo, né? Eu tenho que... tem quase que... Não bato cartão, mas tem lá eu posso entrar no sistema lá, ver quantos dias de férias que eu tenho, esse tipo de coisa. Assim, acaba que é flexível com a minha chefe, né, se eu precisar de não ir um dia, né, mas eu estou no final de semana ainda, então assim, não é tão rígido. Mas enfim, então eu estou ligado a um projeto principal, né, que eu estou desenvolvendo, mas ao mesmo tempo, mesmo que tem 6 meses que eu estou nesse novo laboratório, já estou envolvido em um outro projeto já de colaboração com o laboratório do lado, né, mais um outro projeto. Agora, nessa semana eu encontrei com a minha chefe, a gente teve uma reunião, falou, não, eu quero que você faça mais esse outro projeto. Estou envolvido nos 3 ou 4 projetos simultaneamente, né? Então a coisa é mais intensa agora, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é muito bom porque você vai estar em grupos de pesquisa diferentes e vai estar acabando publicando diferentes artigos em cada uma dessas frentes, né, que você faz. Sim. Porque aí nos Estados Unidos não deve ser diferente daqui, né? Você é medido, sua produtividade, pelo tanto de paper que você publica. Não só. Mas é uma coisa que conta sim, né? E na verdade aqui, às vezes conta mais aqui não o número, mas o fator de impacto, né? Às vezes, por exemplo, se você vai ter 3 papers que o fator de impacto às vezes 5, 10 papers que é 0 ponto alguma coisa, e você vai ter um paper que o fator de impacto é 20, com certeza que vai contar muito mais. Entendi. E me conta mais uma coisa, você pensa em voltar para o Brasil para morar aqui ou não? Sim, isso é uma pergunta que eu recebo direto quando eu vou no Brasil, às vezes, e a resposta é sim. Eu tenho vontade sim, porque eu tenho consciência de que eu tive uma educação muito boa na UFV, né, o Coluna e tudo, e de graça, gratuita, né, com o dinheiro do povo, o povo me financiou, né, o povo brasileiro. Então, eu sinto que eu tenho uma dívida, então eu tenho que eventualmente voltar, sim, e devolver isso para a sociedade brasileira, né? Só que, ao mesmo tempo, eu sei que hoje não é o momento ideal para isso acontecer, né? Eu sei pelas condições políticas, econômicas também, né? Porque eu sei pensando na minha área. Se não tem dinheiro, as coisas não acontecem, né? Se não tem... E é muito dinheiro que tem que estar envolvido, né? Qualquer experimento que envolve muito, muito dinheiro. Então, eu sei que hoje não é o momento, mas
eventualmente eu preciso também, não é um momento também para mim, eu sei que eu preciso ainda, né, melhorar ainda mais o currículo, tentar fazer mais coisas, diversificar, publicar ainda mais, né, tentar uma outra posição que além de pós-doc, para eventualmente aumentar ainda a minha rede de contatos, tudo isso. Mas eventualmente sim, não sei daqui a quantos anos, mas eventualmente eu tenho vontade de voltar e contribuir sim para a ciência no Brasil, né? Sim, é muito bonito essa sua fala, sabia? Porque a gente, você também participa, né, de diferentes grupos de pós-graduandos, e eu vejo às vezes Uhum. alguns discursos de quem foi para fora e numa vibe bem assim, cuspindo no prato que comeu, sabe? Não quero nunca mais Sim, voltar, a não, minha universidade era um lixo. Aí você pensa, pô, mas o cara não, estudou de graça aqui, sabe? Fez. De sim, graça não, é. né? O povo brasileiro pagou pro estudo do cara e ele fala desse jeito. E eu acho Sim, que sim, são então, pessoas que têm uma desculpa te visão cortei. muito estreita e muito pequena da realidade, né? Mas enfim. Para Uhum. finalizar, sabe o que eu quero te perguntar? Porque a gente já está há 1 hora batendo papo. Que conselho que você dá para Sim. quem também quer imigrar? Boa pergunta. Então, acho que mais ou menos eu respondi isso há uns minutos atrás. Eu falei, né, de você investir no inglês. Né, eu acho que é uma coisa que, assim, o mais para ontem, né? E investir de vários... Porque não investir só... Porque o brasileiro, pesquisador, eu vi muitas vezes, sabe inglês, né? Consegue ler, tá? Não consegue escutar bem, entender, só que não sabe comunicar, né? Não sabe Sim. falar. Então, você precisa falar. Não adianta nada você ser aquele cara que super inteligente, tem todas aquelas ideias, mas você vai ter que se expressar, você vai ter que se comunicar. Então, a minha dica é saiba se comunicar em inglês o mais cedo possível, né? E aí, né, não sei, cria oportunidades, tenta, sei lá, falar as coisas sozinho, não sei, alguma coisa, mas se comunicar. E escrever também, claro, né? Falar e escrever, investir nisso, nessas duas skills que são super importantes. A questão da rede de contatos, eu acho que é uma coisa super importante, o mais cedo possível, tentar estabelecer essa rede de contatos, né? Dentro do seu próprio laboratório, tentar ver oportunidades, né? Quando for para congresso no exterior, ou congresso que tem pessoas do exterior, tentar estabelecer essa rede. E uma coisa que acho que nem todo mundo fala isso, né? E eu acho que é uma dica, vai também mais para a questão pessoal, é você ter coragem, porque você vai tomar muito não, Sim. né? Você vai mandar e-mail para muita gente, eu gostaria né, de me juntar ao seu laboratório, você está recrutando estudante de graduação, né, Uhum. de pós-graduação, você está recrutando pós-doc, você vai mandar e-mail para muita gente e ninguém, ou praticamente quase ninguém vai responder, né? E você tem que estar preparado para isso, né? Mas você E só no precisa final de das uma contas, resposta, né? Então, se você mandar 100 e-mails e um responder, pronto, justo, é é isso que eu ia isso. falar. Você precisa de uma resposta, você precisa de um, É. né? Se você conseguir aquele um, né? E aí precisa ter coragem, ter persistência, que não vai ser fácil, né? E bola pra frente, não aqui, abre uma outra, lá na frente vai abrir uma outra porta e vai continuando. Uma hora as coisas dão certo. Sim, então, gente, presta atenção. Tem que ter inglês, sim, tem que ter uma rede de contatos boa e tem que ter coragem. Juliana, eu adorei a nossa conversa. Tem alguma outra Ah, informação que também. você considera relevante que eu não perguntei? Sim, sim, sim. Até ainda nessa questão de uma dica que eu gostaria de dar, tem uma que eu faço agora na propaganda. Eu faço parte de uma organização, né, gratuita, não ganho nada com isso, que é justamente para isso, para estudantes brasileiros que gostariam de estudar no exterior. Né? Ah, que Chama legal. Brasa. Legal. Então, são pessoas que já estão aqui, que já passaram por todo esse processo, eles vão dar uma mentoria, né? Eu sou mentor da Brasa, então eu ajudo Legal. quem gostaria de aplicar para aqui, né? Eles estão num processo de reformulação da organização, né? Eu estava até conversando essa semana com um dos meninos. Então, assim, então, às vezes, se você gostaria de aplicar para alguma bolsa gostaria de seguir a vida acadêmica, tem pessoas, sim, que pode te guiar durante esse caminho, né? Então, se quiser, a gente pode até pôr o link aqui depois Legal, a gente coloca dessa embaixo o organização. link, sim, para todo mundo. Sim, sim. Olha, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Eu Ah, eu confesso que adorei, adorei. adorei. O Juliano, gente, a gente fez uma live na semana passada no meu Instagram. E aí a gente teve um monte de problema técnico, É. porque whatever. E aí ele se dispôs novamente a gente fazer a mesma conversa aqui no nosso YouTube para que vocês que seguem o canal também tenham acesso à riqueza de informação que ele compartilhou na semana passada lá pelo Instagram. Então, Juliano, mais uma vez, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar com a gente um pouco da tua história e esse caminho das pedras para quem quer. Eu espero que seja muito útil, com certeza vai ser muito útil para quem souber aproveitar todas as informações que você colocou.
Claro, claro. Foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter ajudado e não ter atrapalhado. Ter mais ajudado que atrapalhado. Não, com certeza, só ajudou. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações para que você possa ser avisado dos próximos vídeos. Curta esse vídeo para que o nosso conteúdo seja considerado como relevante para o YouTube e chegue a mais pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Juliano. Tchau, tchau.